5. A cada etapa de seu período de detenção, Winston sabia, ou tinha a impressão de saber, em que ponto do edifício sem janela se encontrava. Talvez houvesse pequenas diferenças na pressão atmosférica. As celas em que fora espancado pelos guardas ficavam no subsolo. A sala onde O'Brien o interrogara ficava num dos andares mais altos, perto da cobertura do edifício. O lugar onde estava agora ficava vários metros abaixo da superfície da terra, no ponto mais fundo a que era possível chegar. Era um espaço mais amplo do que o da maioria das celas em que estivera, só que mal reparava no que havia a seu redor. Tinha a atenção inteiramente voltada para duas mesinhas bem à sua frente, ambas forradas com feltro verde. Uma estava a apenas 1 ou 2 metros dele, a outra, mais afastada, perto da porta. Tinham-no amarrado a uma cadeira, com nós tão firmes que era incapaz de mover o corpo, inclusive a cabeça. Uma espécie de almofada cingia-lhe a cabeça por trás, obrigando-o a olhar para frente. Permaneceu alguns instantes a sós. Depois a porta se abriu e por ela entrou O'Brien. Uma vez você me perguntou o que havia no quarto 101. Eu lhe disse que você já sabia a resposta. Todos sabem. O que há no quarto 101 é a pior coisa do mundo. A porta tornou a se abrir. Um guarda entrou, trazendo uma coisa feita de arame, uma espécie de caixa ou cesta. Deixou-a sobre a mesa mais distante. Devido à posição ocupada por O'Brien, Winston não conseguia ver o que era. A pior coisa do mundo, disse O'Brien, varia de indivíduo para indivíduo. Às vezes é ser enterrado vivo, às vezes morrer numa fogueira, ou afogado, ou empalado, ou de 50 outras maneiras diferentes. Há casos em que se trata de uma coisa muito boba, uma coisa que nem chega a ser fatal. Moveu o corpo um pouco para o lado, para que Winston pudesse ver melhor a coisa que estava sobre a mesa. Era uma gaiola de arame retangular, com uma alça em cima, pela qual era transportada. Fixada à parte da frente via-se algo que lembrava uma máscara de esgrima, com a superfície côncava voltada para fora. Embora a gaiola estivesse a 3 ou 4 metros de distância, Winston viu que era dividida longitudinalmente em 2 compartimentos e que em cada um deles havia um animal. Ratos. No seu caso, disse O'Brien, a pior coisa do mundo são ratos. Assim que pôs os olhos na gaiola, Winston sentira uma espécie de calafrio premonitório, um temor indefinido. Porém agora, subitamente, o significado daquele acessório que lembrava uma máscara ficou claro para ele. Teve a impressão de que seus intestinos viravam mágoa. Você não pode fazer isso! Gritou, com uma voz que fraquejava. Não pode, não pode. É impossível. Lembra-se, disse O'Brien, do momento de pânico que costumava ocorrer em seus sonhos. Você via uma muralha de escuridão à sua frente e ouvia um rugido. Algo terrível se escondia do outro lado da muralha. Você sabia que sabia o que era, mas não se atrevia a tomar consciência do que fosse. Do outro lado da parede havia ratos. O'Brien! Exclamou Winston, esforçando-se para manter a voz sob controle. Você sabe que não precisa disso. O que quer de mim? O'Brien não lhe deu uma resposta direta. Quando falou, assumiu a atitude professoral que de vez em quando gostava de exibir. Olhou pensativo ao longe, como se estivesse se dirigindo a uma plateia em algum ponto atrás de Winston. Por si só, disse, nem sempre a dor é suficiente. Há ocasiões em que o ser humano resiste à dor e morre sem se entregar. Mas para todo mundo existe algo intolerável, algo para o qual não consegue nem olhar. Nada a ver com coragem e covardia. Se você cai num precipício, não é covardia agarrar-se a uma corda. Se mergulha e depois aflora à superfície da água, não é covardia encher os pulmões de ar. É mero instinto, uma coisa que não há como reprimir. É o que acontece com os ratos. Você não os tolera. São uma forma de pressão a que você não consegue resistir, nem que queira. Fará o que queremos que faça, mas o que é? Como posso fazer, se não sei o que é? O'Brien pegou a gaiola e a levou para a mesa mais próxima. Depositou-a com cuidado sobre o feltro verde. Winston ouvia o sangue martelar-lhe os ouvidos. Tinha a sensação de estar sentado na mais absoluta solidão.
Encontrava-se no meio de uma planície vasta e vazia, um deserto sem relevo, inundado pela luz do sol, onde todos os sons lhe vinham de muito longe. Porém a gaiola com os ratos estava a menos de 2 metros dele. Eram ratos enormes. Estavam na idade em que os focinhos se tornam rombudos e ferozes e os pelos deixam de ser cinza para assumir uma coloração marrom. Embora seja um roedor, disse Oberyn, ainda dirigindo-se a um público invisível, o rato é carnívoro. Isso é de conhecimento comum. Não há quem não tenha ouvido falar das coisas que acontecem nos bairros pobres desta cidade. Em algumas ruas, as mulheres não têm coragem de deixar seus bebês sozinhos em casa nem por 5 minutos. Sabem que os ratos atacariam. Em pouquíssimo tempo são capazes de estraçalhar uma criança e roê-la até os ossos. Também atacam doentes e moribundos. Revelam uma inteligência assombrosa para identificar seres humanos indefesos guinchos e romperam na gaiola. Para Winston, pareciam vir de muito longe. Os ratos brigavam, tentando investir um contra o outro através da grade que os separava. Winston ouviu um profundo gemido de desespero. Teve a impressão de que também aquele ruído não viera dele. Oberyn pegou a gaiola e, ao fazê-lo, pressionou algum mecanismo. Ouviu-se um estalido. Winston, num esforço frenético, tentou se libertar da cadeira. Inútil. Todas as partes de seu corpo, inclusive a cabeça, estavam imobilizadas. Oberyn aproximou a gaiola. Ela estava a menos de 1 metro do rosto de Winston. Pressionei a primeira alavanca, disse Oberyn. Imagino que já tenha entendido como a gaiola funciona. A máscara se encaixará em sua cabeça, sem deixar frestas. Quando eu pressionar esta outra alavanca, a porta da gaiola correrá para cima. Essas duas criaturas famintas se lançarão para fora, como projéteis. Já viu um rato saltar no ar? Vão se lançar contra o seu rosto e imediatamente começarão a devorá-lo. Às vezes atacam os olhos primeiro. Às vezes perfuram as bochechas e devoram a língua. A gaiola estava cada vez mais próxima. Faltava pouco para a máscara se colar a seu rosto. Winston ouvia uma sucessão de guinchos agudos que pareciam estourar no ar, acima de sua cabeça, mas lutava furiosamente contra o pânico. Pensar, mesmo faltando uma fração de segundo, pensar era a única esperança. De repente, o odor pútrido e bolorento dos ratos alcançou suas narinas. Foi tomado por uma violenta convulsão de náusea e quase perdeu a consciência. Tudo ficara preto. Por um instante tornou-se um demente, um animal vivante. Contudo, regressou do Negrume agarrado a uma ideia. Havia uma e somente uma maneira de se salvar. Precisava introduzir outro ser humano, o corpo de outro ser humano, entre si mesmo e os ratos. A circunferência da máscara agora era larga o bastante para barrar-lhe a visão de todas as outras coisas. A porta da gaiola estava a 2 ou 3 palmos de seu rosto. Os ratos sabiam que os esperava. Um deles pulava para cima e para baixo. O outro, um ancião escamoso, veterano dos esgotos, estava de pé, com as patinhas rosadas apoiadas na grade, farejando ferozmente o ar. Winston via os bigodes e os dentes amarelos. Um pânico tenebroso tornou a se apossar dele. Estava cego, impotente, insano. Era um castigo comum na China imperial, disse Oberyn, didático como nunca. A máscara estava prestes a se encaixar no rosto de Winston. O arame roçava sua face. E nesse instante, não era alívio, apenas esperança, um fragmento de esperança. Tarde demais, talvez tarde demais. Porém subitamente compreenderá que no mundo inteiro só havia uma pessoa a quem poderia transferir seu suplício, um corpo que teria condições de interpor entre si e os ratos. E, fora de si, começou a gritar freneticamente. Ponha a Júlia no meu lugar. Faça isso com a Júlia. Não comigo. Com a Júlia. Não me importa o que aconteça com ela. Deixe que esses ratos estraçalhem o rosto dela, que a arruama até os ossos. Eu não. Júlia. Eu não. Winston estava sendo sugado para trás, para uma vasta profundeza, afastando-se dos ratos.
Continuava amarrado à cadeira, porém caía sem parar, varando o chão, as paredes do edifício, a terra e os oceanos, varando a atmosfera e despencando no cosmos, nos abismos que se abrem entre as estrelas, para longe dos ratos, cada vez para mais longe dos ratos. Estava a anos-luz de distância, porém sempre com Oberyn a seu lado. Continuava a sentir o contato frio do arame no rosto. Entretanto, através da escuridão que o envolvia, ouviu outro estalido metálico e compreendeu que a porta da gaiola fora travada e não descerrada. 6. O café da castanheira estava quase vazio. O raio de sol, entrando obliquamente por uma janela, tingia de amarelo as mesas empoeiradas. Era a hora vazia das 3 da tarde. Uma música insossa saía das teletelas. Winston estava sentado em seu canto habitual, olhos fixos num copo vazio. De vez em quando olhava para um rosto descomunal, que o encarava da parede oposta. "O grande irmão está de olho em você", dizia a legenda. Sem ser chamado, um garçom veio e encheu seu copo com gin Victory, acrescentando algumas gotas de outra garrafa com a rolha atravessada por um tubinho. Era sacarina aromatizada com cravo da Índia, a especialidade do café. Winston escutava a teletela. No momento, a programação era estritamente musical, porém sempre havia a possibilidade de que ela fosse interrompida para a transmissão de algum comunicado extraordinário do Ministério da Paz. As notícias do fronte africano eram preocupantes. Ao longo do dia, volta e meia pensava naquilo. Forças eurasianas. A Oceânia estava em guerra com a Eurásia. A Oceânia sempre estivera em guerra com a Eurásia, avançavam no sentido sul a uma velocidade assombrosa. O informe do meio-dia não mencionava nenhuma região específica, mas era provável que a Foz do Congo já tivesse sido transformada em campo de batalha. Brazzaville e Leopoldville corriam perigo. Não era necessário consultar um mapa para compreender o significado daquilo. Não se tratava apenas de perder a África Central. Pela primeira vez, desde o início da guerra, a Oceânia via seu próprio território ameaçado. Uma emoção violenta, que não era medo propriamente dito, mas uma espécie de excitação indiferenciada, acendeu-se em seu íntimo para depois se apagar. Winston parou de pensar na guerra. Nos últimos tempos, não conseguia se concentrar em determinado assunto por mais de alguns minutos. Pegou o copo e bebeu seu conteúdo de um gole só. Como sempre, a bebida fez com que sentisse um arrepio e até uma leve ânsia de vômito. A coisa era horrorosa. Os cravos da Índia e a sacarina, que com seu gosto enjoativo já eram suficientemente repugnantes, não bastavam para disfarçar o cheiro francamente oleoso. E o pior de tudo era o odor do gin, que permanecia noite e dia com ele que, em sua cabeça, estava inextricavelmente misturado com o fedor daqueles. Winston nunca os nomeava, nem em pensamento, e, até onde fosse possível, jamais os visualizava. Eles eram uma coisa que percebia quase inconscientemente, flutuando junto a seu rosto, um fedor que se agarrava às suas narinas. Quando Jim quis retroceder, um arroto saiu por entre seus lábios rubros. Depois quis deixar a prisão, Winston engordara e recuperara sua antiga cor, a bem da verdade, mais que a recuperara. Suas feições estavam mais grosseiras, a pele do nariz e das maçãs do rosto era de um vermelho acentuado, e até a careca se tornara excessivamente rosada. Um garçom, outra vez sem ser chamado, trouxe o tabuleiro de xadrez e o Times, aberto na página do problema enxadrístico do dia. Depois, notando que o copo de Winston estava vazio, trouxe a garrafa de gin e tornou a enchê-lo. Não era preciso pedir nada. Conhecia seus hábitos. O tabuleiro de xadrez estava sempre à sua disposição, sua mesa de canto, sempre reservada. Guardavam-na para ele mesmo quando o local estava lotado, já que os outros clientes não gostavam muito de sentar-se perto dele. Winston nunca se dava ao trabalho de contar quantas doses de gin consumia. A intervalos irregulares, traziam-lhe um pedaço encardido de papel que dizia se era a conta, porém ele tinha a impressão de que sempre cobravam menos do que o devido. Não teria importância se lhe cobrassem a mais. Agora andava com o bolso cheio de dinheiro.
Tinha até um cargo, uma sinecura, que lhe rendia um salário mais alto que seu antigo emprego. A música que saía da teletela foi interrompida e em seu lugar entrou uma voz. Winston ergueu a cabeça para escutar. Mas não eram notícias do fronte. Apenas um breve anúncio do Ministério da Pujança. No trimestre anterior, ao que parecia, a cota de produção de cadarços estabelecida pelo 10º Plano Trienal fora ultrapassada em 98%. Winston examinou o problema enxadrístico e espalhou as peças no tabuleiro. Era um final difícil, envolvendo 2 cavalos. Jogam as brancas. Mate em 2 lances olhou para o retrato do grande irmão. As brancas sempre dão o cheque-mate, pensou, com uma espécie de misticismo nebuloso. O arranjo é sempre esse, sem exceção. E é assim desde que o mundo é mundo. Nunca houve problema de enxadrismo em que as pretas estivessem ganho. Porventura isso não simbolizava o trunfo eterno e imutável do bem sobre o mal? O rosto descomunal lhe devolvia o olhar. As brancas sempre dão o cheque-mate. Na teletela, a voz fez uma pausa e acrescentou, em outro tom, muito mais sério. Estão todos convocados para um anúncio importante às 15h30. 15h30. Trata-se de notícia da mais alta importância. Não percam. 15h30. A música vibrante recomeçou. O coração de Winston disparou. Só podia ser o comunicado com as últimas informações do fronte. A intuição lhe dizia que as novidades não eram boas. Durante todo o dia, com pequenas erupções de excitação, a ideia de uma derrota fragorosa na África de vez em quando invadia seus pensamentos. Parecia-lhe efetivamente ver o exército eurasiano atravessando a fronteira até então inexpugnável e descendo, qual fileira de formigas, para a ponta da África. Porque não haviam encontrado uma maneira de flanqueá-los. O contorno da costa da África Ocidental se destacava vividamente em sua cabeça. Pegou o cavalo branco e moveu-o pelo tabuleiro. Aquela era a posição certa. Tão logo viu a horda preta avançando para o sul, divisou outro exército, misteriosamente reunido, de súbito posicionado em sua retaguarda, cortando suas linhas de comunicação por terra e mar. Sentia que, ao desejá-lo, fazia com que esse outro exército passasse a existir. Mas era preciso agir com rapidez. Se conseguissem controlar a África inteira, se dominassem os campos de pouso e as bases submarinas no Cabo, os eurasianos partiriam a Oceânia em 2. As consequências disso eram imprevisíveis. Derrota, colapso, uma nova divisão mundial, a destruição do partido. Winston respirou fundo. Uma extraordinária mistura de sentimentos, embora não fossem propriamente uma mixórdia. Seria mais exato dizer que estavam dispostos numa série de camadas, sendo impossível dizer qual a mais profunda, digladiava-se em seu íntimo. O espasmo passou. Winston pôs o cavalo branco de volta no lugar, mas por enquanto não conseguia dedicar-se a um estudo sério do problema enxadrístico. Seus pensamentos mais uma vez divagaram. De modo quase inconsciente, escreveu com o dedo na poeira da mesa. 2 mais 2 igual 5. Eles não podem entrar em você, dissera Júlia. Mas podiam entrar, sim. O que lhe acontecer aqui é para sempre, dissera Oberyn. Era verdade. Havia coisas, atos cometidos pela própria pessoa, das quais não era possível recuperar-se. Algo era destruído dentro do peito. Queimado, cauterizado. Winston vira Júlia. Inclusive falara com ela. Não havia perigo nisso. Sabia, como por instinto, que quase já não se interessavam pela conduta dele. Podia até ter combinado um segundo encontro com ela, se um dos dois tivesse desejado. Na realidade, haviam se encontrado por acaso. Fora no parque, num dia horrível de março, de um frio cortante, com a terra dura como ferro e a relva aparentemente toda morta. Não havia nenhum broto à vista, exceto alguns crocos que tinham aflorado apenas para se expor à ação devastadora do vento. Winston caminhava apressado, de mãos congeladas e olhos lacrimejantes, quando a viu, menos de 10 metros à frente. Passaram um pelo outro quase sem se dar conta. Mas ele fez meia volta e foi atrás dela sem muito entusiasmo. Sabia que não havia perigo.
já não despertavam interesse. Júlia não disse nada. Saiu andando na diagonal pela relva, como se quisesse livrar-se dele. Depois aparentemente se conformou em tê-lo a seu lado. Entraram numa moita de arbustos rotos e desfolhados, um lugar que não servia nem para ocultá-los nem para protegê-los do vento. Pararam de andar. Fazia um frio terrível. O vento assobiava por entre os ramos secos e castigava os eventuais crocos, de aspecto encardido. Ele passou o braço pela cintura dela. Não havia teletelas, mas talvez houvesse microfones escondidos. Além do mais, podiam ser vistos. Não tinha importância. Nada tinha importância. Podiam ter se deitado no chão e feito aquilo, se quisessem. Winston gelou de horror diante da ideia. Júlia, por sua vez, não esboçou reação ao ser envolta pelo braço dele, nem sequer tentou se soltar. Winston soube então que se modificara nela. Seu rosto estava lívido e havia uma grande cicatriz, parcialmente oculta pelo cabelo, que ia da testa à têmpora. Mas não era essa a transformação. A diferença era que sua cintura estava mais pesada e surpreendentemente mais rígida. Winston se lembrou da ocasião em que, após a explosão de um míssil, ajudara a tirar um cadáver do meio dos escombros, e recordou seu espanto não apenas com o incrível peso do corpo, como também com sua rigidez e difícil manipulação, que faziam-no parecer mais pedra que carne. O corpo de Júlia tinha essas características. Ocorreu-lhe que sua pele devia estar com uma textura muito diferente da de antes. Ele não tentou beijá-la e os dois permaneceram mudos. Quando saíram da moita e voltaram pela relva, Júlia o encarou pela primeira vez. Foi um olhar rápido, repleto de desprezo e aversão. Ele se perguntou se era uma aversão oriunda estritamente do passado, ou se também teria sido suscitada pela deformação de seu rosto e pelas lágrimas que o vento teimava em arrancar de seus olhos. Sentaram-se em duas cadeiras de ferro, lado a lado, mas não muito perto um do outro. Ele percebeu que ela estava prestes a dizer alguma coisa. Ela moveu de leve o sapato feioso e esmagou deliberadamente um graveto. Seus pés pareciam ter ficado mais largos, reparou ele. Eu traí você, disse ela simplesmente. Eu traí você, disse ele. Júlia tornou a dirigir-lhe um rápido olhar de aversão. Às vezes, ela disse, eles ameaçam você com uma coisa que você não tem condições de suportar, sobre a qual não consegue nem pensar. E então você diz, não façam isso comigo, façam com outra pessoa, façam com fulano e cicrano. E depois você pode até fazer de conta que foi só um truque e que só disse isso para fazê-los parar, que não foi para valer. Mas não é verdade. Na hora em que acontece, é para valer, sim. Você pensa que não tem outra saída e está perfeitamente disposto a se salvar daquela forma. Quer que aquilo aconteça com a outra pessoa. Não está nem aí para o sofrimento dela. Na hora, você só pensa em si mesmo, repetiu Winston. E depois você não sente mais o que sentia antes em relação à pessoa não, disse ele, não sente mais o que sentia antes não parecia haver mais nada a dizer. O vento colava os macacões finos contra seus corpos. De uma hora para outra, ficou constrangedor permanecerem ali sentados em silêncio. Além do mais, com aquele frio, era impossível ficar parado. Júlia disse alguma coisa sobre pegar o metrô e levantou-se para ir embora. Precisamos nos ver de novo, disse ele. E, disse ela, precisamos. Winston seguiu-a, sem muita convicção, por um pequeno trecho. Ia meio passo atrás. Não voltaram a se falar. Júlia não chegava a tentar se afastar dele, porém caminhava num ritmo que o impedia de alcançá-la. Ele decidira acompanhá-la até a estação do metrô, mas de repente a ideia de continuar em seu rastro naquele frio pareceu-lhe sem sentido e intolerável. Foi dominado por um desejo não tanto de se afastar de Júlia como de voltar ao café da Castanheira, que nunca lhe parecerá tão aconchegante quanto naquele momento. Teve uma visão nostálgica de sua mesinha de canto, com o jornal e o tabuleiro de xadrez e o copo sempre cheio de gin. Acima de tudo, o lugar estaria aquecido.
No instante seguinte, de modo não totalmente acidental, permitiu que um pequeno grupo de pessoas se interpusesse entre ela e ele. Fez uma tentativa indolente de voltar a se aproximar dela, em seguida reduziu o passo e deu meia volta. Depois de percorrer 50 metros, olhou para trás. A rua não estava movimentada, porém já não conseguiu divisá-la. Qualquer dos 10 ou 12 vultos que via na calçada podia ser o dela. Talvez o corpo engrossado e enrijecido já não fosse identificável de costas. Na hora em que acontece, dissera ela, é para valer, sim, como ele fora assim. Não dissera aquilo da boca para fora. Desejara-o. Quisera que ela, e não ele, fosse entregue aos. Houvera uma mudança na música que escorria da teletela. Ela foi tingida por um tom arranhado, zombeteiro, por uma tonalidade amarela. E em seguida, talvez aquilo não estivesse acontecendo, talvez fosse apenas uma lembrança assumindo o aspecto de um som. Uma voz começou a cantarolar. Sob a ramada da castanheira vendi você, e você a mim após. Seus olhos ficaram rasos de lágrimas. Um garçom que passava por ali percebeu o copo vazio e voltou com uma garrafa de gin. Winston levantou o copo e cheirou. A cada gole que dava, a bebida parecia mais horrível, não menos, só que ela se tornara o elemento em que ele flutuava. Era sua vida, sua morte e sua ressurreição. Era o gin que todas as noites o fazia mergulhar no estupor, e era o gin que todas as manhãs o reanimava. Quando acordava, raramente antes das 11, com as pálpebras grudadas e a boca seca e uma violenta dor nas costas, só conseguia sair da posição horizontal graças à garrafa e à xícara de chá deixadas ao lado da cama durante a noite. Ao longo de toda a manhã, sentado, semblante sem vida e garrafa ao alcance da mão, escutava a teletela. Às 3 da tarde chegava ao café da Castanheira, de onde só saía quando o café fechava as portas. Ninguém se importava mais com o que ele fazia, nenhum apito o despertava, nenhuma teletela o admoestava. De vez em quando, cerca de 2 vezes por semana, dirigia-se ao escritório empoeirado e aparentemente esquecido que lhe haviam destinado no Ministério da Verdade e se desincumbia de alguns trabalhos, ou daquilo a que chamavam de trabalho. Fora nomeado para um subcomitê de um subcomitê instituído por um dos incontáveis comitês criados para lidar com dificuldades menores suscitadas pela compilação da 11ª edição do Dicionário de Nova Fala. Estavam envolvidos na produção de algo denominado relatório provisório, mas o que, exatamente, estavam relatando ele não sabia ao certo. Tinha alguma coisa a ver com a questão de se as vírgulas deviam ser postas fora ou dentro dos parênteses. O subcomitê era composto por 4 outros indivíduos, todos em condições semelhantes às dele. Havia dias em que iniciavam uma reunião e a encerravam no instante seguinte, reconhecendo com franqueza que na realidade não tinham nada para fazer. Mas havia dias em que se punham a trabalhar quase com entusiasmo, no afã de mostrar com que afinco registravam suas minutas. Nesses dias, elaboravam rascunhos de memorandos extensíssimos, que nunca eram concluídos, dias em que a discussão sobre o que supunham estar discutindo tornava-se extraordinariamente intrincada e abstrusa, com controvérsias sutis sobre definições, digressões enormes, brigas, durante as quais chegavam mesmo a ameaçar recorrer a autoridades superiores. E então, de repente, a vida se esvaía deles e eles ficavam sentados em volta da mesa, olhando uns para os outros com expressão apagada, como fantasmas se dissolvendo ao raiar do dia. A teletela silenciou por um momento. Winston tornou a erguer a cabeça. O comunicado. Mas, não, estavam apenas trocando a música. Viu o mapa da África por trás das pálpebras. O movimento das tropas era um diagrama. Uma seta preta traçada verticalmente em sentido sul e uma seta branca traçada horizontalmente em sentido leste, cortando a extremidade posterior da primeira seta. Como se buscasse encorajamento, olhou para o rosto imperturbável no cartaz. Seria possível que a segunda seta nem sequer existisse? Seu interesse tornou a esmorecer. Tomou outro gole de gin, pegou o cavalo branco e experimentou uma jogada. Cheque.
Mas evidentemente não era o movimento correto, pois, sem ser evocada, uma lembrança aflorou em sua mente. Viu um cômodo iluminado à luz de velas, uma cama enorme, coberta com uma colcha, e viu a si mesmo, um menino de 9 ou 10 anos, sentado no chão, chacoalhando uma caixinha de dados e rindo com animação. Sua mãe estava sentada na frente dele, e também ria. A cena devia ter acontecido um mês antes do desaparecimento da mãe. Fora um momento de reconciliação, em que Winston esquecera a fome que fustigava seu ventre e conseguira reviver por algum tempo a antiga afeição que sentia por ela. Lembrava-se bem daquele dia. Chovia torrencialmente e a água escorria sem parar pela vidraça. A luz era fraca demais para que pudessem dedicar-se à leitura. O tédio que as duas crianças sentiam no interior do quarto escuro e apertado tornou-se insuportável. Winston começou a resmungar e a choramingar, reclamando em vão por comida, irrequieto, tirando tudo do lugar e dando chutes nos rodapés até os vizinhos baterem na parede, enquanto a irmãzinha chorava intermitentemente. Por fim, a mãe dissera: "Agora se comporte que vou comprar um brinquedo para você. Um brinquedo lindo, você vai adorar." E então saíra na chuva para ir a uma lojinha da vizinhança que ainda abria esporadicamente, e voltara com uma caixa de papelão contendo um jogo de snacks e ladders. Winston ainda se lembrava do cheiro do papelão úmido. Era um jogo de péssima qualidade. O tabuleiro estava rachado e os dadinhos de madeira eram tão porcamente talhados que mal paravam em pé. Ele olhou para a coisa com mau humor e desinteresse. Mas a mãe acendeu uma vela e os dois se sentaram no chão para jogar. Em pouco tempo, Winston estava na maior animação, rindo alto com as peças que galgavam esperançosas as escadas para em seguida deslizar pelas cobras, quase voltando ao ponto de partida. Jogaram 8 partidas, com 4 vitórias para cada um. A irmãzinha, muito pequena para entender o jogo, sentara-se com as costas apoiadas no travesseiro e ria quando eles riam. Passaram uma tarde toda juntos e felizes, como nos primeiros anos de sua infância. Winston expulsou a cena da cabeça. Era uma memória falsa. Vez por outra era atormentado por aquele tipo de lembrança. Não tinham importância quando a pessoa sabia de que se tratava. Algumas coisas haviam acontecido, outras não. Voltou-se outra vez para o tabuleiro de xadrez e tornou a pegar o cavalo branco. Quase no mesmo instante, a peça despencou no tabuleiro. Ele deu um pulo, como se tivesse sido espetado por um alfinete. Um toque agudo de clarim perfurara o ar. Era o comunicado. Vitória. Quando o toque de clarim antecedia as notícias, era sinal de vitória. Uma espécie de vibração elétrica percorreu o café. Até os garçons se sobressaltarão e aguçarão os ouvidos. O toque de clarim produzirá um alarido ruidoso. Uma voz ardorosa já trovejava na teletela, mas assim que ela começou a divulgar a novidade, quase foi afogada por um bramido de aclamação vindo da rua. Como por mágica, a notícia se espalhara pelas ruas. Winston ouvia a teletela com dificuldade, só o suficiente para compreender que tudo acontecera como ele havia previsto. Uma enorme frota marítima secretamente reunida, um ataque de surpresa contra a retaguarda do inimigo, a seta branca cortando a extremidade posterior da seta preta. Fragmentos de frases triunfantes atravessavam a algazarra. Manobra estratégica de grandes proporções, coordenação perfeita, 500 mil de prisioneiros, desmoralização total, controle de todo o continente africano, deixando a guerra a uma distância previsível do fim. Vitória, a maior vitória da história da humanidade. Vitória, vitória, vitória. Debaixo da mesa, os pés de Winston faziam movimentos convulsivos. Ele não se moverá da cadeira, mas na imaginação estava correndo velozmente, estava com as multidões que tomavam as ruas, urrando de alegria. Tornou a olhar para o retrato do grande irmão. O colosso que amparava o mundo. A rocha contra a qual as hordas asiáticas arremetiam em vão. Winston recordou que 10 minutos antes, sim, apenas 10 minutos antes, ainda nutria no íntimo dúvida sobre as notícias que estavam para chegar do fronte. Não sabia se anunciariam a vitória ou a derrota.
Não fora apenas um exército eurasiano que havia sido esmagado. Muitas coisas tinham se modificado nele desde o primeiro dia de sua estada no Ministério do Amor, porém a transformação definitiva, indispensável, capaz de curá-lo de uma vez por todas, ainda não ocorrerá, até aquele momento. A voz da teletela continuava a proferir suas narrativas de prisioneiros e pilhagens e morticínios, mas na rua a gritaria diminuíra um pouco. Os garçons retomavam o trabalho. Um deles se aproximou como uma garrafa de gin. Mergulhado num sonho jubiloso, Winston não se deu conta de que enchiam seu copo. Já não corria nem urrava de alegria. Estava de volta ao Ministério do Amor, com todas as coisas perdoadas, a alma branca como a neve. Estava no banco dos réus, em praça pública, confessando tudo, comprometendo todo mundo. Estava atravessando o corredor de ladrilhos brancos, com a sensação de caminhar à luz do sol, tendo às costas um guarda armado. O tão ânsia do projétil perfurava-lhe o cérebro. Olhou para o rosto descomunal. 40 anos haviam sido necessários para que ele descobrisse que tipo de sorriso se escondia debaixo do bigode negro. Que mal entendido cruel e desnecessário. Que obstinado autoexílio do peito amoroso. 2 lágrimas recendendo a gin correram-lhe pelas laterais do nariz. Mas estava tudo bem, estava tudo certo, a batalha chegara ao fim. Ele conquistara a vitória sobre si mesmo. Winston amava o grande irmão. Apêndice os princípios da nova fala. A nova fala era o idioma oficial da Oceânia e fora concebido para atender às necessidades ideológicas do socing, ou socialismo inglês. Em 1984 ainda não havia quem o empregasse como meio exclusivo de comunicação, tanto oralmente como por escrito. Os editoriais do Times eram redigidos no novo idioma, mas era um tour de force que só especialistas conseguiam executar. Previa-se que a nova fala substituísse completamente a velha fala, ou inglês padrão, como o chamamos, por volta de 2050. Enquanto isso, o novo idioma ia aos poucos ganhando terreno, com todos os membros do partido tendendo, cada vez mais, a usar palavras e construções gramaticais da nova fala em suas interlocuções cotidianas. A versão corrente em 1984, consubstanciada na 9ª e na 10ª edições do Dicionário de Nova Fala, era provisória e continha muitas palavras supérfluas e formações arcaicas que posteriormente viriam a ser suprimidas. É a versão definitiva e aperfeiçoada, consolidada com a 11ª edição do dicionário, que nos referimos aqui. O objetivo da nova fala não era somente fornecer um meio de expressão compatível com a visão de mundo e os hábitos mentais dos adeptos do socing, mas também viabilizar todas as outras formas de pensamento. A ideia era que, uma vez definitivamente adotada a nova fala e esquecida a velha fala, um pensamento herege, isto é, um pensamento que divergisse dos princípios do socing, fosse literalmente impensável, ao menos na medida em que pensamentos dependem de palavras para ser formulados. O vocabulário da nova fala foi elaborado de modo a conferir expressão exata, e a miúde muito sutil, a todos os significados que um membro do partido pudesse querer apropriadamente transmitir, ao mesmo tempo que excluía todos os demais significados, e inclusive a possibilidade de a pessoa chegar a eles por meios indiretos. Para tanto, recorreu-se à criação de novos vocábulos e, sobretudo, à eliminação de vocábulos indesejáveis, bem como a subtração de significados heréticos e, até onde fosse possível, de todo e qualquer significado secundário que os vocábulos remanescentes porventura exibissem. Vejamos um exemplo. A palavra livre continuava a existir em nova fala, porém só podia ser empregada em sentenças como: o caminho está livre ou o tolete está livre. Não podia ser usada no velho sentido de politicamente livre ou intelectualmente livre, pois as liberdades políticas e intelectuais já não existiam nem como conceitos, não sendo, portanto, passíveis de ser nomeadas. Por outro lado, embora fosse vista como um fim em si mesma, a redução do vocabulário teve alcance muito mais amplo que a mera supressão de palavras hereges. Nenhuma palavra que não fosse imprescindível sobreviveu.
A nova fala foi concebida não para ampliar, e sim restringir os limites do pensamento, e a redução a um mínimo do estoque de palavras disponíveis era uma maneira indireta de atingir esse propósito. Apesar de a nova fala ter se baseado na língua inglesa tal como a conhecemos hoje, muitas frases do novo idioma, ainda que não incluíssem vocábulos de criação recente, seriam praticamente incompreensíveis para os falantes do inglês de nossos dias. Em nova fala, as palavras se dividiam em 3 categorias distintas, a saber, vocabulário A, vocabulário, abrangendo as palavras compostas, e vocabulário C. Por uma questão de simplicidade, discutiremos cada uma delas separadamente, porém as peculiaridades gramaticais do novo idioma serão abordadas na seção dedicada ao vocabulário A, tendo em vista que as 3 classes de palavras obedeciam às mesmas regras. Vocabulário A. Incluíam-se aqui as palavras concernentes às atividades do dia a dia. Comer, beber, trabalhar, vestir-se, subir e descer escadas, usar um meio de transporte, cuidar das plantas de um jardim, cozinhar e assim por diante. Tratava-se de um vocabulário composto quase inteiramente de palavras que já possuímos, palavras como bater, correr, cão, árvore, açúcar, casa, campo, mas, comparado ao vocabulário do atual idioma inglês, abrangia um número reduzido de termos, os quais, não bastasse isso, tinham significados mais rigidamente definidos. Todas as ambiguidades e nuances de sentido haviam sido expurgadas. Na medida do possível, os vocábulos desta classe se limitavam a sons curtos, exprimindo, cada um deles, um conceito de compreensão clara e simples. Teria sido praticamente impossível usar o vocabulário A com propósitos literários ou em discussões políticas e filosóficas. Tratava-se de um conjunto de palavras destinadas exclusivamente a exprimir pensamentos simples e utilitários, em geral envolvendo objetos concretos ou ações físicas. A gramática da nova fala tinha 2 peculiaridades que se destacavam. A primeira era a permutabilidade quase completa entre diferentes elementos do discurso. Qualquer palavra do idioma, em princípio, isso se aplicava até a vocábulos extremamente abstratos, como se ou quando, podia ser usada como verbo, substantivo, adjetivo ou advérbio. Quando as formas verbais e nominais tinham a mesma raiz, não se admitia nenhum tipo de variação, regra que, por si só, levou inúmeras formas arcaicas à extinção. A palavra pensamento, por exemplo, não existia em nova fala. Seu lugar foi ocupado por pensar, que fazia às vezes de verbo e substantivo. A opção por esta ou aquela forma não obedecia a nenhum princípio etimológico. Em alguns casos, preservava-se o substantivo original, em outros, o verbo. Mesmo no caso de substantivos e verbos com parentesco semântico, mas sem ligação etimológica, a miúde uma das formas era suprimida. A palavra cortar, por exemplo, não existia mais, pois seu significado estava devidamente contido no substantivo verbo faca. Os adjetivos eram formados com o acréscimo do sufixo oso ao substantivo verbo, e os advérbios acrescidos de in, mente. Assim, por exemplo, velocidadoso significava rápido e velocidade-mente significava depressa. Alguns dos adjetivos que usamos hoje, como bom, forte, grande, negro, suave, foram mantidos, porém em número bastante reduzido. Eram pouco necessários, de vez que quase todo sentido adjetival podia ser obtido por meio da adição de in, oso a um substantivo verbo. Todos os advérbios não terminados em mente foram abolidos. A terminação mente era invariável. A palavra bem, por exemplo, foi substituída por benemente. Ademais, qualquer palavra, e, de novo, isso em princípio se aplicava a todas as palavras do idioma, podia ser transformada em seu antônimo por meio do acréscimo do prefixo dis, ou podia ser reforçada com o prefixo mais, ou, para ênfase ainda maior, duplo mais. Assim, por exemplo, desfrio significava quente, ao passo que mais frio e duplo mais frio significavam, respectivamente, muito frio e extremamente frio. Também era possível modificar o sentido de quase todas as palavras com prefixos prepositivos como ante, pós, sobre, sub, etc. Tais métodos viabilizaram uma enorme redução vocabular.
Dada a palavra bom, por exemplo, não havia necessidade de uma palavra como ruim, pois o sentido por ela veiculado seria tão bem ou ainda mais bem expresso com desbom. Em todos os casos em que duas palavras formassem um par natural de opostos, bastava escolher qual delas suprimir. Escuro, por exemplo, podia ser substituído por desclaro, ou claro por desescuro. A segunda característica distintiva da gramática da nova fala era sua regularidade. Fora algumas exceções, todas as inflexões seguiam as mesmas regras. Assim sendo, o pretérito e o particípio de todos os verbos eram iguais. Todos os plurais eram formados como acréscimo de in, s ou, conforme o caso, s. A comparação entre adjetivos era sempre feita por meio da adição de um sufixo. As flexões irregulares só foram preservadas no caso dos pronomes relativos e demonstrativos e dos verbos auxiliares, que continuaram a ser empregados de acordo com as regras do inglês padrão. Preservaram-se também certas irregularidades na formação de palavras, com o intuito único de facilitar e agilizar a pronúncia. Qualquer palavra cuja pronúncia fosse difícil ou cuja sonoridade desse margem a confusões era mal vista. Assim, ocasionalmente, em benefício da eufonia, acrescentaram-se letras às palavras ou preservaram-se formações arcaicas. Contudo, é no tocante às palavras incluídas no vocabulário B que essa característica adquire especial relevo. Mais adiante o leitor compreenderá o porquê de tal preocupação com a pronúncia. Vocabulário B. Esta categoria abrangia palavras deliberadamente criadas com propósitos políticos. Palavras que não apenas tinham implicações políticas, como tensionavam impor uma disposição mental desejável nas pessoas que as usavam. Sem uma real compreensão dos princípios do Socing, era difícil empregar tais palavras corretamente. Em alguns casos, era possível traduzi-las para a velha fala ou mesmo para palavras do vocabulário A, porém isso em geral exigia longas paráfrases e sempre resultava na perda de certas nuances de sentido. Tratava-se de uma espécie de taquigrafia verbal, frequentemente resumindo grandes extensões de ideias em poucas sílabas, mostrando-se, ao mesmo tempo, mais precisas e eficazes que o vocabulário empregado no dia a dia. As palavras do vocabulário B eram sempre compostas. Resultavam da união de duas ou mais palavras, ou de partes de palavras, agrupadas de forma a facilitar sua pronúncia. O amálgama daí resultante era sempre um substantivo verbo, flexionado de acordo com as mesmas regras válidas para os vocábulos comuns. Para dar um exemplo, a palavra bom pensar, que muito grosseiramente poderia ser traduzida por ortodoxia, ou, na função de verbo, pensar de maneira ortodoxa. O vocábulo era flexionado da seguinte maneira: substantivo verbo, bene pensar; particípio, bene pensado; gerúndio, bene pensando; adjetivo, bene pensivo; advérbio, bene pensadamente; substantivo verbal, bene pensador. A composição dessas palavras não obedecia a nenhum plano etimológico. Elas podiam ser formadas a partir de quaisquer unidades do discurso e podiam ser colocadas em qualquer ponto da oração e estavam sujeitas a toda e qualquer mutilação que, deixando clara sua derivação, contribuísse para facilitar a pronúncia. Por exemplo, se, por um lado, o termo pensar formava a segunda parte do vocábulo crime pensar, por outro, era o elemento inicial de pensa-polícia, polícia do pensamento, em que também havia perdido a letra R devido à maior dificuldade de preservar a eufonia, as formações irregulares eram mais comuns no vocabulário B do que no A. Por exemplo, os termos mini-ver, mini-paz e mini-amor eram adjetivados como mini-vero, mini-manso e mini-interno, pois essas formas eram menos esquisitas e tinham uma pronúncia mais simples do que mini-verdadoso, mini-pazoso e mini-amoroso. Em princípio, porém, todas as palavras do vocabulário B podiam ser flexionadas e todas eram flexionadas da mesma maneira. Algumas das palavras incluídas no vocabulário B possuíam significados extremamente sutis, quase ininteligíveis para os que não dominavam o idioma de todo. Veja-se, por exemplo, uma frase típica de um editorial do Times, como pensou Creptus desventrezentem o Socing. A tradução mais sucinta de sua velha fala seria:
Aqueles cujas ideias se formaram antes da Revolução não têm como alcançar uma compreensão sensível dos princípios do socialismo inglês. Porém, não se trata de uma tradução correta. A compreensão de todos os sentidos implícitos na frase citada em Nova Fala exigiria, antes de mais nada, uma noção muito clara e precisa do que se entende por Socing. Além disso, apenas uma pessoa imersa no universo ideológico do Socing seria capaz de perceber toda a força da palavra ventresentir, que implicava uma aceitação cega e entusiástica, difícil de ser imaginada hoje em dia, ou do termo pensocrépito, que estava inextricavelmente vinculado à ideia de perversidade e decadência. No entanto, certas palavras da Nova Fala prestavam-se menos a comunicar significados do que a destruí-los. Os significados dessas palavras, obrigatoriamente pouco numerosas, haviam sido ampliados até que elas pudessem conter em si mesmas exércitos inteiros de vocábulos, que, estando devidamente representados por um único termo, podiam ser então eliminados e esquecidos. A maior dificuldade enfrentada pelos compiladores do dicionário de Nova Fala não era inventar palavras novas, mas, tendo-as inventado, certificar-se de seu significado. Isto é, certificar-se de quais universos de palavras estava extinguindo com suas criações. Às vezes, como já foi observado no caso da palavra livre, preservavam-se, por uma questão de conveniência, vocábulos que a certa altura haviam tido significados hereges. Para que isso acontecesse, porém, era preciso expurgá-los desses significados indesejáveis. Inúmeras palavras, como honra, justiça, moralidade, internacionalismo, democracia, ciência e religião, haviam simplesmente deixado de existir, passando a ser englobadas por alguns poucos vocábulos que, no ato mesmo de englobá-las, provocavam sua obliteração. Todas as palavras cujo sentido girava em torno dos conceitos de liberdade e igualdade, por exemplo, estavam contidas na palavra crime e pensar. Teria sido perigoso lidar com sentidos mais precisos. O que se exigia de um membro do partido era uma visão similar àquela do hebreu antigo, que, embora não soubesse muito mais que isso, sabia com certeza que, fora a sua, todas as outras nações adoravam deuses falsos. Era-lhe desnecessário saber que esses deuses se chamavam Baal, Osíris, Moloque, Astarote e que tais. Com toda a probabilidade, quanto menos soubesse a respeito deles, mais convicta seria sua ortodoxia. Ele conhecia Jeová e os mandamentos de Jeová. Sabia, portanto, que todos os deuses que atendiam por outros nomes ou que possuíam outros atributos eram falsos. De maneira semelhante, o membro do partido sabia o que constituía uma conduta correta e, em termos extremamente vagos e gerais, sabia que tipos de desvios em relação a ela eram possíveis. Toda a sua vida sexual, por exemplo, era regulada por duas palavras: sexocrime, imoralidade sexual, e benesexo, castidade. Sexocrime englobava toda e qualquer forma de transgressão sexual, incluindo fornicação, adultério, homossexualidade e outras perversões, entre as quais se contavam também as relações sexuais normais que um casal tivesse apenas por prazer. Não havia necessidade de enumerar cada um desses delitos, visto serem todos igualmente reprováveis e, em princípio, passíveis de punição com a morte. No vocabulário C, composto de palavras científicas e técnicas, talvez fosse necessário atribuir nomes especializados a certas aberrações sexuais, porém o cidadão comum não tinha necessidade delas. Ele conhecia o significado de benesexo, a saber, relações sexuais normais entre um homem e sua esposa, tendo a procriação como único objetivo e sem que houvesse, da parte da mulher, nenhum prazer físico. O resto era sexocrime. Em Nova Fala era praticamente impossível fazer um pensamento herege ultrapassar a constatação de que ele era uma heresia. Inexistiam as palavras necessárias para avançar mais que isso. Nenhuma palavra do vocabulário B era ideologicamente neutra. Muitas delas não passavam de eufemismos. O significado de palavras como campofolia, campo de trabalhos forçados, ou minipaz, ministério da paz, isto é, ministério da guerra, era quase exatamente o inverso do que elas pareciam significar.
Havia palavras, por outro lado, que manifestavam uma compreensão franca e desdenhosa da verdadeira natureza da sociedade oceânica. Um exemplo era papaproleta, termo que servia para designar os noticiários fraudulentos e os eventos e espetáculos abomináveis que o partido oferecia para o divertimento das massas. Havia ainda palavras ambivalentes, que assumiam um sentido positivo quando associadas ao partido e negativo quando a seus inimigos. Por fim, havia também grande número de palavras que pareciam, à primeira vista, meras abreviações e cuja coloração ideológica adivinha não de seu sentido, mas de sua estrutura. Na medida do possível, tudo que tinha ou poderia ter algum tipo de significado político estava incluído no vocabulário B. Todos os nomes de organizações, grupos de pessoas, doutrinas, países, instituições ou edifícios públicos eram encurtados da maneira habitual, isto é, abreviados de modo a formar uma só palavra, de pronúncia fácil, e com o menor número de sílabas capaz de preservar sua derivação original. No Ministério da Verdade, por exemplo, o Departamento de Registros, onde Winston Smith trabalhava, era conhecido como DEREG. O Departamento de Ficção era conhecido como DEFIC. O Departamento de Teleprogramas, como DETEL. E assim por diante. O objetivo disso não era apenas poupar tempo. O emprego de palavras e frases telescópicas tornou-se um traço característico da linguagem política já nas primeiras décadas do século XX. E a tendência a usar abreviações como essas era particularmente pronunciada em países e organizações de caráter totalitário. Alguns exemplos são os termos Nazi, Gestapo, Komintern, Imprecor, Agitprop. No início, era uma prática quase espontânea, porém em nova fala ela possuía um propósito consciente. Observou-se que tais abreviações estreitavam e modificavam sutilmente o sentido das palavras originais, eliminando a maior parte das associações que de outra forma se manteriam vinculadas a elas. As palavras Internacional Comunista, por exemplo, evocavam uma imagem em que se misturavam a fraternidade universal, as bandeiras vermelhas, as barricadas, a figura de Karl Marx e a Comuna de Paris. O termo Comintern, por sua vez, transmite apenas a ideia de uma organização unida e fechada, dotada de um corpo doutrinário bem definido. Refere-se a algo quase tão facilmente reconhecível e de finalidade quase tão limitada quanto uma cadeira ou uma mesa. Se Comintern é uma palavra que a pessoa pode pronunciar de forma quase automática, a expressão internacional comunista exige um mínimo de reflexão. Da mesma forma, as associações suscitadas por uma palavra como Miniver são menos numerosas e mais controláveis que as despertadas por Ministério da Verdade. Era isso que estava por trás não somente do costume de abreviar as palavras sempre que possível, como também do zelo quase excessivo em dar a elas uma pronúncia fácil. Em nova fala, excluída a preocupação com a exatidão de sentido, a eufonia sobrepujava todas as outras considerações. Sempre que parecia necessário, a regularidade gramatical era sacrificada em seu favor. E com razão, pois o que mais se fazia necessário, acima de todos os desígnios políticos, eram palavras concisas e de sentido inequívoco que pudessem ser pronunciadas com rapidez e que provocassem um mínimo de ecos na mente do falante. As palavras do vocabulário B chegavam mesmo a extrair força do fato de possuírem, na maioria, características muito semelhantes. Muitas delas eram dissílabos ou trissílabos, com acentos tônicos distribuídos de maneira homogênea entre a primeira e a última sílaba. Seu emprego favorecia as falas verborrágicas, com uma sonoridade a um só tempo espasmódica e monótona. E era exatamente isso que se pretendia. A intenção era transformar a fala, sobretudo quando o assunto não fosse ideologicamente neutro, em algo tão independente quanto possível da consciência. No âmbito da vida cotidiana, era sempre ou por vezes necessário pensar antes de falar, porém um membro do partido instado a fazer um julgamento político ou ético devia ser capaz de emitir opiniões corretas com o automatismo com que uma metralhadora dispara uma saraivada de balas.
Seu treinamento o preparava para isso. O idioma lhe fornecia um instrumental praticamente infalível e a textura das palavras, com sua sonoridade rude e certa deselegância intencional em conformidade com o espírito do Sossing, prestava um auxílio adicional ao processo. Para isso contribuía também a limitada gama de palavras que o falante tinha à disposição. Em comparação com o inglês atual, o vocabulário da nova fala era minúsculo, e havia uma busca incessante de mecanismos que permitissem restringi-lo ainda mais. De fato, se havia algo que diferenciava a nova fala de quase todas as outras línguas era o fato de que, em vez de se expandir, seu vocabulário encolhia a cada ano. Toda redução era um ganho, de vez que quanto menor fosse a possibilidade de escolha, mais tênue seria a propensão ao pensamento. Contava-se chegar um dia a falas articuladas que emergissem da laringe sem nenhuma participação dos centros mais elevados do cérebro. Tal objetivo era francamente reconhecido por meio do termo patofala, que significava grasnar como um pato. Como várias outras palavras do vocabulário B, o sentido de patofala era ambivalente. Se as opiniões grasnadas fossem ortodoxas, o termo só implicava elogios, e quando Times dizia que determinado membro do partido era um orador patofaloso duplo mais bom, isso era visto como uma calorosa e significativa manifestação de apreço. Vocabulário C. Esta categoria suplementava as demais e era formada apenas por termos técnicos e científicos. Não havia grande diferença com a terminologia hoje em uso, e as palavras derivavam das mesmas raízes que os vocábulos técnicos científicos atuais, tendo sido alvo, porém, da costumeira preocupação com definições rígidas e tendo sido igualmente despojadas de significados indesejáveis. Além disso, obedeciam às mesmas regras gramaticais válidas para os outros dois vocabulários mencionados anteriormente. Só em casos raros eram empregadas nas interlocuções cotidianas ou no discurso político. Os cientistas e técnicos encontravam todas as palavras de que necessitavam na lista dedicada à sua especialidade, porém era raro que tivessem mais que um conhecimento superficial das palavras pertencentes às outras listas. Somente algumas palavras eram comuns a todas as listas, e, fosse qual fosse a área do conhecimento, não havia vocábulos que permitissem falar sobre a função da ciência como hábito mental ou método de pensamento. A bem da verdade, não havia nem a palavra ciência, estando os significados associados a ela devidamente contidos na palavra Sossing. Com base na exposição acima, fica evidente que em nova fala era praticamente impossível expressar, a não ser de modo muito incipiente, quaisquer opiniões que divergissem da ortodoxia. Podia-se, claro, dar vazão a heresias de tipo extremamente vulgar, como se fossem uma espécie de blasfêmia. Nada impedia a construção de uma frase como: "O grande irmão é desbom". Contudo, tal afirmação, que para um ouvido ortodoxo seria em si mesma absurda, não tinha como ser sustentada por nenhum tipo de raciocínio lógico, visto inexistirem palavras para isso. As ideias hostis ao Sossing só podiam assumir uma forma vaga e pré-verbal e não tinham como ser nomeadas senão em termos extremamente genéricos, que se emaranhavam de modo confuso e condenavam grupos inteiros de heresias sem que, ao fazê-lo, fossem capazes de defini-los. De fato, a única maneira de usar o idioma nova fala com propósitos heréticos seria traduzir espuriamente algumas palavras para a velha fala. Era possível, por exemplo, formular em nova fala a frase: "Todos os homens são iguais". Mas tal afirmação corresponderia semanticamente à seguinte frase em velha fala: "Todos os homens são ruivos". Embora não contivesse nenhum erro gramatical, a frase "todos os homens são iguais" exprimia uma inverdade palpável, a saber, que todos os homens têm a mesma altura, o mesmo peso ou o mesmo vigor. O conceito de igualdade política não existia mais e, em consonância com isso, esse significado secundário tinha sido expurgado da palavra igual. Como em 1984 a velha fala ainda era um meio de comunicação mais utilizado, em tese havia o risco de que, ao usar palavras do novo idioma, a pessoa ainda se lembrasse de seus significados originais.
Na prática, para um indivíduo bem adestrado em duplo pensamento, não era difícil evitar esse perigo, mas 2 ou 3 gerações mais tarde até tal lapso estaria excluído do universo das possibilidades. Para alguém que crescesse tendo a nova fala como único idioma, seria tão difícil imaginar que, no passado, a palavra igual tivera o significado secundário de politicamente igual, ou que livre incluía o de intelectualmente livre. Quanto seria, para alguém que nunca tivesse ouvido falar em xadrez, imaginar que as palavras rainha e torre têm, nesse jogo, significados particulares que não estão contemplados em seu significado usual. Uma série de crimes e erros se tornariam impraticáveis simplesmente porque, não havendo palavras para designá-los, não poderiam nem mesmo ser concebidos. E era de prever que, com a passagem do tempo, as características distintivas da nova fala se tornariam cada vez mais pronunciadas, a quantidade de palavras disponíveis seria cada vez menor, seus significados seriam cada vez mais rígidos e, por conseguinte, diminuiria progressivamente a probabilidade de que fossem empregadas de forma imprópria. Quando chegasse o momento da abolição definitiva da velha fala, o último elo com o passado teria sido rompido. A história já havia sido reescrita. Porém, devido a esforços sensórios imperfeitos, sobrevivia aqui e ali alguns fragmentos da literatura do passado, e enquanto houvesse pessoas que falassem o antigo idioma, sua leitura seria possível. No futuro, mesmo que calhassem de sobreviver, esses fragmentos se tornariam ininteligíveis e intraduzíveis. Não havia texto que pudesse ser traduzido da velha fala para a nova fala, a menos que se referisse a algum processo técnico ou a alguma ação cotidiana muito simples, ou já exibisse uma tendência ortodoxa. Benepensante seria a palavra em nova fala. Em termos práticos, isso significava que nenhum livro escrito antes de, aproximadamente, 1960 poderia ser traduzido por inteiro. A literatura pré-revolucionária precisava, de maneira obrigatória, ser submetida a uma tradução ideológica, isto é, a uma tradução não apenas linguística como também conteudística. Tomemos como exemplo a célebre passagem da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Consideramos por si só evidentes as seguintes verdades: que todos os homens são criados iguais, que seu Criador os dota de certos direitos inalienáveis, que entre eles estão o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Que, para melhor garantir esses direitos, instituem-se entre os homens governos, cujo poder deriva do consentimento dos governados. Que toda vez que uma forma de governo se torna prejudicial à consecução desses fins, é direito do povo alterá-la ou aboli-la e instituir um novo governo. Seria praticamente impossível traduzir esse trecho para a nova fala sem modificar o sentido do original. O mais próximo disso que alguém conseguiria chegar seria absorver a passagem inteira numa única palavra: pensamento, crime. Uma tradução completa teria de ser, necessariamente, uma tradução ideológica, por meio da qual as palavras de Jefferson seriam transformadas em panegírico do governo absoluto. De fato, boa parte da literatura do passado já estava sendo submetida a esse processo. Por uma questão de prestígio, parecerá desejável preservar a memória de certas figuras históricas, desde que suas realizações fossem adaptadas à filosofia do Saussure. Diversos escritores, como Shakespeare, Milton, Swift, Byron, Dickens e alguns outros estavam sendo traduzidos. Quando a tarefa estivesse encerrada, seus textos originais seriam destruídos com tudo o mais que restava da literatura do passado. Essas traduções eram difíceis e demoradas, e não se imaginava que estivessem concluídas antes da primeira ou segunda década do século XXI. Havia também vastas quantidades de literatura estritamente utilitária, manuais técnicos indispensáveis e coisas assim, que precisavam receber o mesmo tratamento. Foi sobretudo para dar tempo a esse trabalho preliminar de tradução que a adoção definitiva da nova fala foi marcada para o longínquo ano de 2050.